Oi, gente, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre depressão e o nosso grupo é composto pela Ana Luísa, Daiane Abreu, Daiane Tavares, Jennifer, Larissa, Letícia, Lorena e Ludmila. Bom, primeiramente a gente tem que falar sobre os aspectos históricos da doença, né? Ao longo da história, a percepção acerca das doenças mentais sofreu diversas mudanças. Na antiguidade, a loucura e a melancolia eram designações antigas da depressão e estavam ligadas às superstições. Ser louco e melancólico era visto como uma punição divina. No entanto, apesar de toda a crença mitológica, Hipócrates, o pai da medicina, cria a teoria moral, segundo a qual o desequilíbrio entre os humores é o que acarreta a doença. Embora simples, a teoria é importante para substituir a superstição pela biologia. O Renascimento marca a busca pela retomada do conhecimento perdido, e algumas teorias de que o corpo poderia influenciar a mente começam a aparecer. É apenas após o Iluminismo que antigas teorias religiosas começam a entrar em declínio, dando espaço a teorias racionalistas. Surge então a anatomia. Durante o Iluminismo, o médico William Cullen emprega pela primeira vez o termo neurose e classifica a melancolia como uma alteração da função nervosa e não, como outrora se pensava, dos humores. No século XIX, pela primeira vez, o termo depressão surge com um sentido mais próximo ao atual. E por volta de 1860, começaram a surgir tratamentos mais humanizados aos considerados loucos. O médico Philip Pinel classifica a melancolia como doença e destaca a predisposição desses pacientes a cometerem suicídio. A psiquiatria e a enfermagem psiquiátrica, elas surgiram no hospício, onde a figura de autoridade, era o médico alienista, e os trabalhadores de enfermagem eram apenas coadjuvantes, ou seja, eles apenas executavam as ordens dadas pelos médicos, obtendo assim autonomia no cuidado das pessoas, dos pacientes. O ensino da enfermagem psiquiátrica nos cursos de graduação em enfermagem no Brasil só se tornou obrigatório em 1949. E na década de 50, havia o predomínio do modelo axilar, biomédico e hospitalocêntrico, no qual a assistência psiquiátrica no Brasil era marcada pela má qualidade, superlotação de instituições, comercialização da loucura e cronificação da doença mental. E a equipe de enfermagem, ela realizava apenas os cuidados de higiene, alimentação, administração de medicamentos, vigilância e o controle dos pacientes. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que hoje no planeta há 350 milhões de pessoas com depressão, e as mulheres são as mais afetadas. 1 a 2 mulheres a cada 10 têm depressão pós-parto. E a depressão é a segunda causa de mortes em pessoas de 15 a 29 anos. A OMS considera também que a depressão é a principal causa de incapacitação no mundo e ocupa o 4º lugar entre 10 das principais causas de doenças. Estudos de base populacional sobre a prevalência da depressão no Brasil são relativamente escassas. Porém, iniciativas como o projeto São Paulo Megacity, se preocupam com a compreensão de doenças mentais que possam afetar a qualidade de vida da população, dentre essas, a depressão. Além disso, dados da OMS apontam que a depressão atinge atualmente cerca de 5% da população mundial e cerca de 5,8% da população brasileira sofre com a doença. Isso dá um total de 11,5 milhões de casos. O índice é maior na América Latina, é o maior da América Latina e o segundo maior nas Américas, atrás apenas dos Estados Unidos, que registra um valor de 5,9% da população com um transtorno e um total de 17,4 milhões de casos. E de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, no Brasil, estima-se que 14,1 milhões de pessoas têm um diagnóstico de transtornos ou sofrimentos mentais. E metade dos transtornos mentais se inicia na adolescência, mais ou menos a partir dos 14 anos de idade. E a falta de tratamento nessa fase
pode levar a limitações futuras, comprometendo inclusive seu desenvolvimento físico e o desenvolvimento mental. Bom, falando da doença num lado mais científico, nós vamos falar sobre os aspectos bioquímicos da depressão. A depressão é uma doença psicossomática, ou seja, não se sabe ao certo nem suas causas, nem seus principais efeitos. Mas podemos destacar algumas causas prováveis, como a mutação do gene HTTLPR no cromossomo 13, que é responsável por produzir a proteína que ativa a serotonina, que nós vamos ver mais para frente. Nós podemos citar também efeitos epigenéticos e a escassez do aminoácido triptofano, que é responsável pela produção da serotonina, um dos principais neurotransmissores. Dessa maneira, a diminuição do triptofano e, consequentemente, da serotonina, há o acúmulo de adrenalina não metabolizada no organismo, a qual caracteriza o estado depressivo. É válido ressaltar também que estudos recentes têm descoberto uma proteína sinalizadora, nomeada GS-alfa, que tem um desenho aí no slide para mostrar. Essa proteína está localizada nas chamadas balsas lipídicas, ou seja, a porção da membrana celular que é responsável pela regulação e tradução de sinais entre as células. Essa proteína é responsável pela ativação, por exemplo, do adenilato ciclase, uma ligação de transferência de sinal capaz de ativar neurotransmissores, como a serotonina. A GS-alfa se apresenta de modo mais confinada em pacientes deprimidos, ou seja, como ela está mais confinada, isso dificulta ou impede a comunicação entre as membranas das células, o que, por sua vez, corrobora com o estado depressivo. Bom, e como são esses antidepressivos e como eles atuam? Então, existem vários tipos de medicamentos que atuam de modo distinto, justamente para atender as diversas formas às quais a depressão ela se apresenta, né? E alguns, por exemplo, eles inibem a ação da proteína que ativa a serotonina dentro dos neurônios, gerando assim maior concentração da sua forma livre entre as sinapses, que será capaz de controlar a quantidade adequada de adrenalina no organismo. Outros, eles podem mudar a posição da proteína GS-alfa de lugar, realocando para áreas mais externas da membrana e, consequentemente, tornando sua área de ação mais eficiente. Entretanto, alguns estudos também demonstram que em pacientes que apresentam quantidade superior ao adequado da proteína fibrinogênio, tende a não responderem de modo eficaz aos medicamentos. Isso ocorre pela capacidade dessa proteína em aderir a outras moléculas, né? Ou seja, o fibrinogênio em excesso consegue se ligar aos antidepressivos, impedindo-o de chegar ao cérebro. Com todo o exposto, a gente pode concluir, portanto, que apesar da depressão ser uma doença psicossomática, né, hábitos saudáveis auxiliam na sua atenuação, como, por exemplo, a prática de exercícios físicos e principalmente uma dieta rica em proteínas, pois ao serem formadas por aminoácidos, auxiliam no bom funcionamento cerebral. 3. Vitaminas do complexo B e minerais. Bom, já nos aspectos genéticos, nós podemos falar o seguinte: a depressão pode ser desenvolvida por uma combinação de vários fatores, tais como as mudanças biológicas no nível do neurotransmissor, fatores ambientais, fatores genéticos e fatores psicológicos e sociais. Dentro dos fatores genéticos, os cientistas já identificaram 102 variações do gene e 269 genes associados à depressão. Algumas contribuições genéticas possíveis incluem o papel do polimorfismo nos genes associados com a serotonina, noradrenalina e na neurotransmissão da dopamina, tal como as variações dos genes do transportador de serotonina, que inibem a recaptação da serotonina, conduzindo à insuficiência de monoaminas, no cérebro e predisposição, assim, à depressão. Uma outra explicação é a variação nos genes
que regulam o funcionamento da linha central, eixo hipotálamo, pituitária e adrenal, que é ativada com esforço, com o esforço, por exemplo. A ativação excessiva do eixo hipotálamo, pituitária e adrenal, HPA, pode contribuir à depressão em alguns povos. Uma outra possibilidade é o polimorfismo nos genes que regulam a revelação do sistema nervoso que conduz menos neurônios no cérebro do adulto. Os genes que regulam o ritmo circadiano são uma outra causa potencial da predisposição genética. A depressão, interferindo com o sono normal e umas outras funções do corpo que depende do ritmo circadiano. Outros genes estão sendo estudados igualmente, e alguns pensam que a depressão ocorre através de um espectro largo da severidade, ou seja, existem subtipos diferentes da mesma doença. Esta variação pode depender do polimorfismo genético diferente e de sua interação um com o outro e com o ambiente. A epigenética é definida como modificações do genoma que estão herdadas pelas próximas gerações, mas que não alteram a sequência de DNA. Nossos genes podem ser afetados pelo ambiente em que vivemos através de um mecanismo epigenético. Ficou estabelecido que de 2 a 5% da metilação do genoma escapam dos mecanismos de limpeza do organismo, que excluiria os grupos metila do DNA, o que pode resultar em transtornos psiquiátricos como a depressão. Então, o que acontece, nos aspectos biofísicos? Com o desequilíbrio ou o mau funcionamento da atividade dos neurotransmissores, pode causar a interrupção da comunicação entre os neurônios. Isso causa uma interferência neurológica significativa que pode resultar no desenvolvimento da depressão. E quando o cérebro está em falta desses produtos químicos essenciais, vários problemas e sintomas podem surgir. E dependendo dos fatores individuais do paciente, a resolução dos sintomas de depressão associados a uma deficiência nessas áreas pode exigir a otimização de um ou mais dos seguintes neurotransmissores. As monoaminas, que representam um grupo de neurotransmissores que incluem a serotonina, a dopamina, a noradrenalina e entre outros, Bom, a serotonina, ela regula muitas funções corporais e importantes, incluindo sono, resposta à raiva, comportamento sexual e humor. E estudos mostram que a produção reduzida de serotonina está associada a uma maior ocorrência de depressão e humor que induzem pensamentos de suicídio. A noradrenalina desempenha um papel importante na capacidade do corpo de reconhecer e responder ao estresse. Então, aqueles com diminuição dos níveis de noradrenalina frequentemente sofrem de ansiedade e instabilidade emocional. Já a dopamina é um transmissor frequentemente chamado de hormônio do bem-estar, porque está associado a sensações de realização e sucesso. Eles exercem efeitos de modulação e integração sobre outras atividades corticais e subcorticais, e estão envolvidos na relação da atividade psicomotora, apetite, sono e provavelmente do humor. Cada neuroreceptor tem no mínimo 2 componentes, um de reconhecimento e outro efetor, superfície externa e interna, respectivamente. E existe um conjunto mais ou menos complexo de componentes intermediários, em que há dependência desse tipo de neuroreceptor. Seriam os neuroreceptores mais que os neurotransmissores, que determinariam qual neurotransmissor atuará sobre a célula, e curiosamente se essa ação será excitatória ou inibitória.
Então, a recorrência ou a persistência da doença e a falta de tratamento antidepressivo pode favorecer para a diminuição gradual do volume hipocampal, que por sua vez pode explicar os problemas de memória de alguns pacientes e também vários outros sintomas do transtorno da depressão. Bom, e para falar da metodologia, aqui estão nossas referências na ABNT. Espero que vocês tenham gostado e um bom dia.